saindo do Super do Brasil, né? Indo lá pra voltar pro Brasil de novo. Essas duas notas aqui foram publicadas na coluna do Igor Gadelha, a primeira pelo próprio, a segunda pelo Gustavo Zucchi. A primeira é uma manchete muito polêmica, diz que a eleição do Trump vai colocar freio em você sabe quem, diz Eduardo Bolsonaro. E, eu não sei porquê, né? O Metrópolis quis destacar que deputados que apresentaram projetos contra o inominável são reeleitos. Gente, assim, sem minhas palavras, né? A imprensa não, o Brasil observa, todo mundo sabe que existe uma tensão gigantesca no ar. Todo mundo tá vendo aí que existe um embate gigantesco entre forças que se opõem. Todo mundo sabe disso. O que é que vai rolar? Eu não faço a mínima ideia. E obviamente que tá todo mundo questionando, cara, agora o Trump venceu. Será que esses bolsonaristas realmente vão ter força de fazer alguma coisa, de promover algum tipo de mudança no Brasil? E pra você ver, antes só de avançar nas matérias que saíram na imprensa, né? E porque a própria Globo até já tá noticiando. A Globo foi quem mais noticiou sobre isso. Mas antes de avançar sobre isso, só pra destacar, né? Ontem a gente comentou bastante. Faço questão de reforçar. Muita gente jogou pedra em Eduardo Bolsonaro, assim, propositalmente, né? Um desgaste planejado. E o Carlos comenta, poucas pessoas têm a capacidade de desenvoltura do Eduardo Bolsonaro. Não tentam a todo custo calar e inviabilizar qualquer filho de Bolsonaro à toa. Seja de forma escrachada ou silenciosa, o método sempre esteve presente. E o Atalaia comenta o seguinte, ó. Criticaram, né, pesado e xingaram muito Eduardo Bolsonaro. Mas não dá pra negar que ele é deputado federal. Na verdade, que ele é o deputado federal hoje mais próximo do Trump. Se isso vai dar resultado, eu não sei. Mas é um fato, cara. Poxa, pelo menos reconhece. Sabe? Não sei se vai dar alguma coisa, mas pelo amor de Deus, né? Vocês estão demais. Vocês estão assim. Vocês estão abusados. Vamos ver uma série de notícias que saíram. Essa é uma. Aqui na verdade não é notícia, né? Eu teria que escrever pra essa notícia. Mas enfim, Daniela Lima aborda sobre isso. As fontes de bastidor dela no Palácio do Planalto, né? A apuração de Daniela Lima traz as movimentações do governo brasileiro após eleição de Trump. Palácio do Planalto brasileiro já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Tá todo mundo, né? Assim, olhando e observando o que é que vai acontecer. Vai ou não vai ter algum tipo de pressão? Bela Megali vai perguntar pro diretor-geral da Polícia Federal. Se ninguém estivesse esperando algo acontecer, acho que eu não conversaria com o Andrei, né? Mas tá ali, influência zero, diz o chefe da PF sobre a eleição de Trump e investigações contra Jair Bolsonaro. A eleição de Trump tem influência zero na nossa investigação. O Brasil é um país soberano, a justiça brasileira é independente e a Polícia Federal trabalha com autonomia investigativa. Vamos concluir nossa investigação de forma técnica, baseada na qualidade da prova, na responsabilidade que temos em todas as investigações, no tempo necessário para colher todos os elementos relacionados ao processo. Não sei se vai ter alguma coisa, se não vai ter, se vai ter pressão, não vai. O que eu sei é que tá todo mundo falando disso. Óbvio que vai ter alguma confusão. Não é possível que não tenha alguma confusão nos próximos anos. Não é possível. Alguma confusão vai ter, né? Vai ser aqui, vai ser caos. A Bela Megali conversou com 6 dos 11 magistrados mais poderosos desse país pra fazer o cálculo aí do impacto da vitória do Trump. E aí, vai mudar alguma coisa? E a avaliação deles é que Trump deve ter outras prioridades na agenda internacional do que comprar embates com o Supremo. E aí citam questão da Rússia e Ucrânia, conflito no Oriente Médio, questão de imigração, relação comercial com o País Vermelho. Você, só jogar no ar, né? Se o Trump tivesse como prioridade, né? Uma das prioridades, né? Criar qualquer tipo de confusão no Brasil. Será que a turma ia falar pro Globo? Não, a gente tá preocupado. Será que se eles estivessem preocupados, eles iriam falar pra Globo que eles estão preocupados? Eu acho que o interesse da imprensa de conversar, de falar sobre isso, procurar tantas pessoas importantes pra colher opiniões, eu acho que é porque as pessoas estão preocupadas. Acho que se ninguém tivesse preocupado, ninguém tava conversando sobre isso, né? Por outro lado, o Supremo não resistirá a vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições de 2026. Dizem aliados. E aí? Vai ser isso daí. Pressão do lado, pressão do outro, pressão do lado, pressão do outro. Vai ser isso daí dia sim, dia também, até 2026. Eu acho que hoje dá pra gente falar, até já falei até quando tá comentando sobre a editorial do Estadão. O clima no país deu uma mudada já hoje em dia. É difícil você encontrar uma pessoa, você não tá no local de trabalho, as pessoas que você conhece, que ainda fica falando, ai, o golpe, o 8 de janeiro, ai, a democracia está em risco. Acho que o pessoal tá bem puto da vida com a forma como o Lula tá administrando, com o preço das coisas, com o preço do combustível, comida tá muito caro, violência, sabe, insegurança pública tá demais. Acho que o clima tá mudando. Até na rede social, você vê, né? Tem notícia muito assim, até os banimentos deram assim, uma certa esfriada. Essa eleição foi bem mais calma. Essa eleição de 2020 é bem mais calma mesmo. O vento tá mudando de direção. O vento deu uma mudada de direção. Deu uma mudada. E aí, eu pensei que ia ser na madrugada de hoje, mas foi ontem à noite ainda. Bolsonaro começou com a Folha de São Paulo, falou um monte de coisa. Mas eu peguei as perguntas que eu achei mais curiosas e já meteram um clickbait na manchete. Nossa, que esse clickbait vai encher o saco. Eu até já adianto. Nos últimos dias, saiu uma nota no blog do Ismael, um petista, falando que Bolsonaro vai disputar 2026 com Temer de vice. O pessoal já começou a bater em Bolsonaro na rede social. Frouxo, safado, covarde, vagabundo, se vendeu pro centrão, se curvou. Aí, os mais bobinhos faziam assim, meu Deus, eu não acredito que isso aqui é verdade. Eu espero que Bolsonaro venha a público pra desmentir. Aí minha filha assim, rapaz, vocês são demais, né? Agora sim, sai num blog petista e o cara tem que vir a público pra desmentir. Se tivesse saído na Globo, na Folha, Metrópolis, Veja. Agora o blog do Ismael importa, né? Aí, o que vai acontecer? As pessoas vão pegar essa manchete aqui, vai falar, tá vendo? Tá vendo que a notícia do blog do Ismael é verdade? Tá vendo que o Temer vai ser o vice de Bolsonaro?
Ali, né? Bolsonaro diz que a vitória de Trump é passo importantíssimo para a volta ao planalto e cita Temer vice. Cita Temer vice. E o que seria isso, né? Citar Temer vice. Enfim, quase tudo que acontece lá acontece aqui. Diz esse presidente que está inelegível. Aí veja só. Mas a entrevista começa perguntando de várias coisas, aí pergunta aí sobre voltar, né? Pra tentar realmente tirar o Brasil do buraco. E o Bolsonaro fala, pô, tem esse sonho, voltar a ser presidente mais uma vez. E ele pergunta, né, então, com essa vitória do Trump, o seu sonho fica mais forte? E o Jair responde, passa por ele. É igual uma caminhada de 1000 passos. Você tem que dar o primeiro, tem que dar o 10º. E o Trump é um passo importantíssimo. Elegeu uma boa bancada. Hoje teria 20% da Câmara, 15% do Senado. É muito pouco. Acredito que vem uma bancada enorme em 2026 no Senado. O Bolsonaro está preocupado com isso, né? É voltar, mas voltar pra colocar coisa pra dar. Voltar colocando a coisa pra dar, tendo os meios pra fazer isso acontecer. Se essa bancada se confirmar alguma intenção de revanche com o judiciário, aí o Jair fala, cara, o simples fato de estar forte, não precisa ameaçar. O parlamento, no meu entender, tem que ser o poder da última palavra. O poder vem de lá, que tem o voto. Depois, o executivo. Quem não tem o poder de se intrometer em nada é o judiciário. O judiciário é para resolver conflitos. O ser humano gosta de mandar e aparecer uma brecha. Para o Lula, está muito bom. Comigo, tinha no mínimo uma intervenção do Supremo por semana. Aí, a turma da Folha pergunta, então o próximo passo é anistia. Aí o Jair responde, anistia apoio de janeiro. Esse é o próximo passo. A minha anistia, ela tem um prazo certo para tomar certas decisões. Acredito que o Trump gostaria que eu fosse elegível. Ele que vai ter que dizer isso aí, mesmo que tivesse conversado com ele, eu não falaria. Mas tenho certeza de que ele gostaria que eu viesse a ser candidato. Está na mídia. Não sei se é verdadeiro ou não. Eu não falo sobre esse assunto. É o Temer, de vice, né? Texto de um blog. Tratou desse assunto recentemente. Então assim, Bolsonaro só comentou isso. E, vamos lá. Vamos recapitular algumas coisas dos últimos dias. Teve eleição municipal. O PT teve uma derrota estrondosa. O PL teve vitórias importantes. Não foi, teve muitas vitórias importantes, cresceu bastante. Em termos de grandes cidades, é o partido que mais venceu. Subiu de 0 para 4 capitais. Mais de 15 milhões de pessoas vão ser administradas pelo PL, quase 600 prefeitos. Depois disso daí, começa a ter várias análises dentro da própria esquerda, falando da necessidade de recalcular a rota. A direita começa a falar, cara, temos que realmente abraçar o establishment para se perpetuar no poder. Análises vindas da própria esquerda que depois saíram na imprensa falando, o jeito que a coisa tá indo, talvez o próprio PT trabalhe para Bolsonaro ser o candidato em 2026. As notícias envolvendo Bolsonaro 2026 começam a aumentar. Todo santo dia uma coisinha, outra. E toda essa cobertura do que está acontecendo aí, vai ou não vai ser o candidato? Políticos fazendo essa movimentação. No pós-eleição, teve o próprio Ricardo Nunes, pode falar o que for, mas ele acabou falando isso, meu candidato é Bolsonaro. Teve o Rodrigo Garcia, eu achei isso muito curioso, o Rodrigo Garcia falar sobre isso, o Bolsonaro 26. Teve o Baleia Rossi não apontando para Bolsonaro, mas falando que não necessariamente ele vai estar com o PT em 2026. Então você começa a ver um racha nessa base de sustentação do PT, que é o MDB, o PSDB, todos os partidos do Centrão, que hoje estão com o governo. A coisa começa aí, e o pessoal falou sobre isso, né? O nome tá começando a circular cada vez mais. Saiu até nota no blog petista, falando que o Temer vai ser meu vice. Eu não falo sobre isso, não sei se é verdade ou não, enfim. E aí o jornalista pergunta, né, que é que o pessoal tocou no tema. Mas enfim, o nome do Temer seria um bom vice? Aí Bolsonaro joga pra torcida, não sei, eu não falo sobre esse assunto. Eu não descarto conversar com ninguém, até com você. Não sei, ele é garantista, é um ex-presidente. O impeachment abriu uma brecha para eu me candidatar. Não existe impeachment sem vice. Falou e não falou nada. O Jair tá jogando solto, viu? Jogando solto. E isso daqui eu achei interessante. Guarda esse pedaço. Não forme sua opinião em relação a isso aqui agora, sobre não descarto conversar com ninguém. Até mesmo com você, jornalista da Folha. Pega esse pedaço, mantém na cabeça.